Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Vou falar um pouquinho dessa novela que eu tenho tanto carinho. E acredito que o público tem idêntico carinho, não só pela novela, mas também por você. Normalmente eu reservo os meus agradecimentos para o final da live, mas hoje eu faço questão de agradecer no começo, não só pela sua presença, naturalmente, mas em especial pela sua cordialidade, pela sua gentileza, pelo seu tratamento comigo, que foi incrivelmente diferenciado. Não poderia ser diferente. Tanta gentileza, tanta dedicação, né, a manter a história da telenovela brasileira. Então, eu sou muito grato a todos vocês que fazem esse tipo de trabalho. Para nós, profissionais, é sempre um motivo de orgulho e estar participando é uma porção mínima do que a gente pode fazer. Eu fiquei lisonjeado ao falar com você, fiquei realmente surpreso e a nossa honra em recebê-lo é muito grande, tanto da minha parte quanto do Tiago Leonardo, que é o criador, o idealizador dessa página. E vamos então recordar a nossa telenovela preferida, começando pelo começo, Jaime. Você, em 1986, estava, vamos dizer assim, em princípio de carreira televisiva. Seria a sua terceira telenovela. Como Dona Beija apareceu na sua vida? Na realidade, foi a segunda novela com um personagem com relevância, né? Eu tinha feito anteriormente uma participação numa novela, uma coisa muito pequena, como elenco de apoio, né? E aí sim, fiz um teste que era para uma novela que acabou não sendo realizada, foi substituída pela Gata Comeu, na Rede Globo. E eu fiz um teste com o diretor Erval Rossano. Éramos muitos atores jovens começando a carreira. E entrávamos, né, 4 atores por vez. Entramos eu, Maurício Matar, André Felipe Mauro e Rogério Fabiano. 4 grandes amigos até hoje. E quando a novela mudou, só havia um personagem com a minha idade, né, com a nossa idade, que era o Tito. E o Erval, felizmente, me escolheu, né? E ali começou a me ensinar a televisão. Erval foi o meu maior mestre. Eu aprendi a fazer televisão com Erval Rossano. Foi mestre de muitos atores, muitos atores. Muitos de nós devemos não só o início da carreira, mas todo um processo de amadurecimento e aprendizado. E foi isso que aconteceu. Assim que acabou A Gata Comeu, Erval foi para a Rede Manchete de televisão. E logo me convidou para fazer um personagem excepcional para qualquer ator daquela idade, né? Não era um personagem jovem, atual, né? Era um trabalho de composição, um personagem romântico, dentro de uma novela de época exuberante, né? E assim aconteceu. E aí fomos fazer o Maestro Avelino, né? Que foi assim, realmente um momento de ultrapassar grandes fronteiras, né, no amadurecimento como ator, né? Foi muito, muito importante. Aproveitando a deixa, você falando de Erval Rossano, nos acompanham aqui 2 personalidades ligadas a ele. O Erval Abreu, guerreiro, seu grande amigo e nosso também já querido. Meu irmão, Erval é meu irmão. E Maiara Magra, que também esteve conosco. Querida Maiara, fizemos tantos e tantos trabalhos juntos. Inclusive A Gata Comeu, né? Fizemos par romântico. Minha primeira namorada na televisão, minha querida Maiara. Colocamos uma foto de vocês dois nos bastidores de Dona Beija, e hoje a gente usa aquele termo chipar, né? Houve muitos comentários, chipo o casal, nesse sentido. Aquela foto, essas fotos que existem, eles são fotos que eu fiz. Naquela época eu gostava, até hoje gosto, mas naquela época mais, gostava muito de fotografar. Eu sou o detentor dos negativos dessas fotos, né? Ainda uma época de negativos, né?
Aquelas fotos, então, todas, porque até peço desculpas, nós colocamos na nossa linha do tempo e não demos o crédito, elas foram Não, extraídas do seu Facebook. nenhum problema. Inclusive, como eu estou na foto, eu não sei nem quem bateu a foto, né? Eu ia te Mas são, perguntar, ainda bem que você já falou. essas fotos todas estão no meu Facebook, né? Então, ali na página tem as fotos de trabalho, e ali tem uma série de fotos de bastidores, né? Os meus Uhum. colegas, meus amigos. Agora, você comentando sobre esse ingresso em Dona Beja, eu pego carona em uma pergunta de um dos nossos seguidores cativos, o Tiago Jatti, de Coelho Neto, no Maranhão. Ele pergunta se, desde o começo, essa personagem, o Maestro Avelino, já estava destinado a você. Acredito que sim, né? Eu não, na época eu não tinha ainda uma longa carreira, né? Não tinha ainda tanta intimidade com o Eval para poder te responder com precisão. Mas eu acredito que Uhum. sim, né? É claro que, numa ida para uma nova emissora, Eval deveria ter várias ideias de vários atores na cabeça, obviamente, né? Mas eu acho que foi um processo de sequência natural da Gata Comeu, né? Eval fez uma coisa no final da Gata Comeu, uma das coisas que mais me emocionaram na minha carreira. E até hoje me emociona muito quando eu lembro disso. Na última semana de pegar roteiros e capítulos, eu fui buscar e a produtora Lia Mara, querida Lia Mara, falou: Jaime, não tem mais nada para o seu personagem. Então não havia um desfecho para o Tito, o meu personagem na Gata Comeu. E é claro, todo ator fica muito triste quando isso acontece, né? Quando ele vê que não houve um fechamento, né? E aí, bom, não tem, acabou, vamos para casa, né? Aí eu recebo um telefonema do Eval, dizendo com o jeito incrível que ele tinha, sério, mas sempre muito carinhoso. Você tem gravação amanhã às 9 horas na Urca. Aí eu falei: não, Eval, acho que você está enganado. Eu fui lá, não há nada. Ele falou assim: você tem gravação às 9 horas na Urca. Então, fui para a Urca às 9 horas, que era o local, o bairro onde gravávamos a Gata Comeu. E ele tinha escrito um final para o meu personagem. Isso foi assim uma manifestação, um gesto de carinho e de reconhecimento ao que a gente tinha construído durante a Gata Comeu, inexplicável, indescritível, e que não há palavras para definir. E quem assiste Dona Beija... Ah, desculpa, pode continuar. E aí acho que com essa relação, com essa confiança de trabalho, né, que ele passou a ter comigo, né, foi o motivo do convite para fazermos Dona Beija. A sua amizade com o filho homônimo dele, o Erval, ele nasce aí, nesses trabalhos, ou Sim, tem um outro sim. Percurso? Começamos a nos encontrar, né, e ele também sabendo do meu grande carinho, do meu grande respeito pelo Eval. Acho que isso nos aproximou num primeiro momento. Tinha uma questão de idade também, embora ele seja muito mais velho que eu, né? Se manifeste, Erval, se defenda. Mas acabou acontecendo uma coisa muito melhor. Acabamos ficando amigos independentes do Erval, né? Claro que o Erval foi a motivação que nos aproximou. E até hoje, né, meu irmão, pessoa que eu tenho enorme carinho, enorme respeito, e um grande diretor de telenovelas também no Chile, né? Inclusive com novos projetos que virão por aí. Espero que você esteja neles. Erval, fiquei com a cabeça no Erval, te chamei de Erval. Já, me desculpa. Dentro dessa parceria com o Erval, você então acabou se consagrando. Nós falamos aqui da Gata Comeu. Muitos dos seguidores do nosso perfil são seguidores de grupos ligados à Gata Comeu, são novelas irmanadas, existe uma identidade muito grande de elenco, a própria direção, né? E ali você se consagra. Se consagra
e, num começo de carreira televisiva, vai para uma outra emissora que ainda engatinhava em superproduções. Dona Bija pode ser chamada de superprodução, acredito eu. Isso trouxe alguma insegurança para você ou não? Não, me trouxe confiança, né? Eu acho que é assim um trabalho que foi construído na Gata Comeu e depois consolidado na Dona Beija. Gata Comeu é uma novela que faz sucesso até hoje. É uma novela que as pessoas têm assim um amor incondicional, né? De se reunir, de manter contato, né? São fãs que acabaram se entrelaçando e tendo relações de amizade. E com uma coisa muito bonita, quando fazemos espetáculos teatrais, eles vão nos assistir, né? Eles estão presentes na nossa carreira. E aí vem Dona Beija, um desafio imenso, né? Assim como Chica da Silva, como eu falei do Avancini, eu repito aqui, são telenovelas que só foram possíveis por causa desses grandes maestros, né? Que não eram só grandes conhecedores de televisão, né? Eram homens de um talento, de uma sensibilidade, né? De perceber que tipo de história e de que forma contar essas histórias, né? Então, a Rede Manchete não tinha nada. Refletores presos com arame em madeira, gravação em galpões de papel da Bloch, né? Da empresa Bloch, que era dona detentora da Rede Manchete, sem isolamento acústico, sem refrigeração. Agora, tinham umas mentes criadoras, criativas, que tinham uma capacidade de pegar aquela equipe, e principalmente a equipe de produção e equipe técnica, né? Que, nossa, que são profissionais que têm que ter uma energia brutal para você gravar, como a gente gravava naquela época, 40 e tantas cenas, né? Uhum. E eles tinham uma capacidade de aglutinar essas pessoas numa coisa absolutamente apaixonada por fazer televisão e para contar aquelas histórias. Então, Eval era um diretor que fazia todos nós nos sentirmos protagonistas, né? Então, ele tinha toda a nossa força de trabalho, de envolvimento, né, de forma absoluta. E isso fez com que essas novelas fossem possíveis. Claro, Dona Beija tinha um grande autor, né, que infelizmente faleceu muito novo. Né? O Wilson Aguiar Filho foi um cara de um talento absurdo. Lamentavelmente, teve uma carreira muito curta. E Erval, com maestria de direção, aglutinou em torno dele uma grande equipe, não só de atores, mas uma grande equipe técnica, né, e de produção para aquilo acontecer. Mas eram aglutinadores, assim, apaixonados, né? E isso você vê refletido na novela. Dona Beija tem uma força, né? É uma novela que tem um peso, ela tem uma dedicação. Nós interpretávamos ali, nossa, e com uma alegria de exercer a nossa função, o nosso ofício. Essa percepção, ela é recorrente entre todos aqueles que falaram conosco. Mas eu percebo que ela vem de uma análise do posterior, quando o trabalho já estava consolidado, quando vocês colheram os frutos. Mas eu gostaria de saber, na vida de um ator como você, hoje consagrado, olhando para trás, enxergando aquele Jaime de 20 e poucos anos, antes de as gravações começarem, o que Dona Beija representava para você? Qual expectativa você havia depositado em cima desse convite? Não havia expectativa. Existia um fazer. Aí é que está a grande diferença, acho que de todos nós que estávamos envolvidos, não só nesse projeto, mas nos projetos daquela época. Não havia assim, isso vai me trazer aquilo, ou isso vai me jogar para cá ou para lá, nesse patamar ou outro. Não. Nós fazíamos apaixonadamente o nosso trabalho, né? Então,
não havia uma coisa além daquilo que fazíamos. E nisso está toda a beleza desse trabalho, né? A gente sabia que a gente estava fazendo alguma coisa muito boa, muito importante. Tanto é que essa energia vai para as pessoas, né? A televisão, às vezes, parece que a gente não tem uma troca com o espectador, como a gente tem no teatro, mas tem sim. Você vê que é uma novela que se mantém até hoje, você pode assistir, você pode achar que tecnicamente tem dificuldades, né? Tem coisas, mas ela tem uma vida, uma essência que ela perdura, não tem jeito. Tanto é que estamos aqui. Não é? Falando de Manchete, nosso seguidor Joedson Bergamo pergunta sobre os estúdios de Irajá e Água Grande. Uhum. Quer saber um pouco mais sobre as reminiscências? Lá que gravávamos. Calor, 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 muito calor. Era tão engraçado, nós tínhamos dentro do estúdio, Erval alugou, né, roupas italianas. Existe até hoje, na Itália, ateliês que alugam para filmes, para novelas, séries, enfim, roupas de época, muito bem feitas, por sinal, só que muito quentes, adaptadas e para o mercado europeu, obviamente. Então, os tecidos eram tecidos quentes, veludos, né? Aquela coisa toda. Você usava várias camadas de roupas. E aí você imagina, num depósito de papel, com alguns, não eram nem ventiladores, circuladores de ar montados, e com a carga de luz, né? A luz usada na televisão é uma luz que esquenta muito, né? Hoje você até tem um tipo de tecnologia de luzes mais agradáveis, né? Mas naquela época não. Então você estava gravando, isso aconteceu. Eu estava gravando Sérgio Brito e Maitê, numa cena, o Sérgio atrás de um sofá, e os sofás eram altos, assim, o encosto do sofá era bem alto, né? Da novela Móveis de Época. E eu me virei para Maitê, quando virei para o Sérgio, cadê o Sérgio? Desmaiou, claro. Né? Câmeras de O Sérgio desmaiou? as pessoas, sim, era muito quente. Muitos de nós sentíamos isso. A gente que era novo, não, né? Mas os atores, né, com mais idade, ali nós tínhamos grandes atores, né, com mais idade, sofriam barbaramente, né? A Nina de Pádua disse que os poucos circuladores de ar que havia serviam para refrigerar o equipamento, e não vocês. É verdade, Nina, é verdade. Beijo para você, Nina. Mas é verdade. Sem o equipamento, né? Como é que faz, né? E além desse figurino pesadíssimo, sofridíssimo, quais foram as outras referências, dessa vez não mais físicas, para a composição do Maestro Avelino? Olha, Dona Beija me deu uma aula de cara em relação aos elementos que nós usamos para representar. E o mais importante deles foi o figurino. Foi impressionante quando eu fui gravar a primeira cena, né? Eu já tinha experimentado, obviamente, peças do figurino, mas quando a gente foi gravar, o figurino já te colocava num lugar de interpretação. É óbvio que eu era muito imaturo, né? Óbvio que eu não tinha o conhecimento que hoje eu tenho, né, sobre o fazer televisão, o ser ator. Mas eu me lembro que isso foi uma coisa muito impressionante para mim. Ele me colocou num outro lugar, num lugar de época, com uma forma de sentar, uma forma de lidar com tudo, né? E a partir daí eu usei muito o figurino para a composição dos meus personagens. Havia uma coisa na direção que era também foi fundamental isso. A gente às vezes coloca uma roupa de época e fica empolado, né? E a avó ensinava para a gente, como a Vancini e esses diretores antigos, o seguinte: você não está acostumado a usar essa roupa, mas as pessoas naquela época estavam. Então,
trazia para nós atores um gestual e uma forma de lidar com o figurino também natural, né? Então você pegava todas essas informações e você ia, obviamente, modulando e aperfeiçoando o trabalho, né? E tem uma coisa muito importante que, para mim, é base e essência de tudo, que é o texto, né? O texto vai te colocando. Os grandes autores já dizem tudo que a gente precisa fazer no texto que a gente recebe, né? Então, um momento incrível, um momento incrível. Você, como depois ficou... a sua imagem, na verdade, está muito associada às novelas de época, algo que você também reconheceu em sua live no canal da novela Chica da Silva. Certamente essa lição, porque creio eu que tenha sido a sua primeira novela de época, Dona Beija, e depois você se consagrar nesse formato, é levar consigo as reminiscências de Dona Beija também, correto? Sim, claro, o tempo todo. Por isso que eu fiz questão de dizer, e faço sempre questão de enaltecer a figura do Erval, porque foi realmente ali que eu aprendi, né? Foi no início da minha carreira e tendo como professor um dos maiores nomes da televisão, porra, né? O cara que criou tudo isso, e um grande especialista em novela de época, né? Erval foi o criador e o cara que produziu as maiores e melhores novelas de época durante décadas na televisão. Inclusive Escravizaura, lembrando aqui aos que nos acompanham, que consagra o Brasil no exterior, dentre outras novelas atualmente, mas essa foi a primeira a nível exponencial. Jaime, quando você conversou conosco no canal voltado para a novela Dona Beija, falando do senhor Félix, você também entrou no aspecto da característica... O Chica, na Chica da Silva. Me desculpe. Você falou sobre o Félix e sobre a composição da personagem, e disse que utilizou ali uma técnica de associar a personagem a uma figura geométrica. Você já tinha esse... já usava? Não? Em Dona Beija, não? Dona Beija estava começando. Dona Beija estava começando. Em 1986, eu tinha 25 anos. Eu tinha feito teatro amador, escola de teatro, tinha uma formação, óbvio, mas não tinha prática, não tinha ainda elaborado caminhos pessoais para a minha interpretação, né? Ali eu estava só atento, estava só de olho. Que pena, eu ia perguntar qual era a forma geométrica do maestro Avelino. Não. Falando de música numa novela como essa, no começo de carreira, você chegou a tomar alguma lição relacionada à música, ter algum preparo, por exemplo, sobre regência? Não. Claro, tem uma coisa assim, era uma época que a gente não tinha tanta elaboração no trabalho. Mas a gente tinha... É difícil não retornar à figura do Erval por causa disso. Diretores com tanta experiência que você fazia, né? Se não fosse aquilo, na hora seria corrigido, ou receberia uma direção, uma indicação, né? É claro, eu sempre lidei com música, né? Então eu tenho uma noção musical, né? Mas você sabe compassos. Então, o que é uma valsa que está tocando? É isso, você mais ou menos compreende o que um condutor faria. No caso dos instrumentos, né, o cravo não muito problema, porque, né, as mãos ali no teclado e tal, o truque O problema era o violino. O problema era o violino. O violino era complicado simular, né, alguma veracidade. Até porque a gente não sabia a música muito bem, qual seria. Às vezes tinha uma noção e tal. No cravo, quando começou a ter as cenas com a Lisandra da música idolatrada, né? Então nós já conhecíamos. Havia um maestro, né, que era o diretor musical lá da novela, e um cara genial, e a gente ficava com ele também, né? Ele que compôs Idolatrada, inclusive. E é uma música que é
de uma beleza assustadora e que não entrou no disco. Eu consegui uma cópia há pouquíssimo tempo, que eu vasculhei na internet e consegui uma cópia para mim. Do Mas, Idolatrada? da Porque hoje, com todos os recursos disponíveis, a gente consegue encontrar essa música. Claro que não nessas plataformas como Spotify e Não, tem outras, que mas no vasculhar um YouTube pouquinho. encontramos. Tem que vasculhar um pouquinho. Aos que se interessarem, procurem por Quarteto Bessler Reis. Vocês vão encontrar essa sinfonia no YouTube, certamente. Ao seu lado, é claro que não contracenando, havia no mesmo time o Carlos Alberto, que havia incorporado um dos maestros mais relembrados da ficção. Havia, da sua parte, algum pedido de ajuda? Houve da parte dele alguma contribuição? Carlos Alberto só ficava reverenciando aquele cara, que além de ter sido um dos maiores galãs, dos maiores atores, né, do início da televisão, era um sujeito excepcional, um grande cara, com uma história incrível, né? História pessoal, inclusive. Né? Eu me lembro a primeira vez que eu encontrei com ele foi em Nova Friburgo, cidade onde eu passei toda a minha infância, adolescência, onde eu fui criado. Né? Nós fomos gravar exatamente no clube que eu frequentava e no colégio, onde eu comecei a fazer teatro amador, onde eu participei lá do grupo amador de teatro, onde eu estudei. Então já tinha ali uma carga emocional, né, muito... E eu me lembro que eu estava numa sala, que era uma sala no clube, no Country Club de Nova Friburgo, que onde, quando eu era adolescente, tinha ali uma boatezinha. E ali que a gente foi gravar. Então foi um negócio muito mágico, muito, muito interessante. E aí eu dou de cara com o Carlos Alberto. Aí foi aquele uau, meu Deus, Carlos Alberto. E aí aquela voz maravilhosa, aquele tempo, né? Incrível. E aí eu fiquei olhando, vendo ele gravar muito tempo ali, e percebendo como é que ele valorizava a palavra, como é que ele valorizava o tempo, né? Para trazer as informações necessárias, enfim, tudo que estava com ele ali no momento de trabalho. Então, eu tinha com ele uma coisa bem assim, de ídolo mesmo, né? Um ator que eu tinha visto a minha vida inteira quando criança. Mas não nada sobre música, nada. Falamos sobre a vida, né? Falamos Tinha sobre ali a vida. uma certa distância de Não, nenhuma ídolo para fã, distância. não? Não, nenhuma distância, porque esse tipo de ator, ele quebra isso muito rapidamente, ele não deixa que isso aconteça. Eu tive a felicidade de trabalhar com quase todos os meus ídolos, e eles nunca permitiram nenhuma parede, nenhum bloqueio, pelo contrário, né? Esses caras recebiam a gente muito bem. É um tipo especial de ator, especial de gente. Ô, Jaime, eu até tenho que te pedir desculpas pela pergunta, eu já imaginava a resposta dela. A primeira pessoa com quem eu conversei, o primeiro integrante do elenco, foi o João Signorelli. E eu aproveitei o gancho para perguntar a ele sobre a relação de vocês dois, porque vocês fizeram o mesmo personagem em versões diferentes da mesma telenovela, ele na Barba Azul, você na Gata Comeu, os dois fizeram o Tito, se encontram nesse trabalho, e eu havia perguntado como havia sido esse encontro, se você tinha, desculpa a expressão, se você tinha ido lá pedir a bênção para ele, como você também estava começando. Aí ele me disse assim: não, de forma alguma, o Jaime é um ator muito seguro de si para fazer isso. Não é nem uma questão de ser seguro de si. A nossa relação de trabalho é muito diferente do que as pessoas imaginam, entendeu? É uma relação de trabalho como em qualquer outra profissão. A gente acaba virando uma turma, a gente acaba criando uma intimidade de elenco, né? Pena que às vezes dure só o tempo daquele trabalho, né? Às vezes você tem pessoas que você gostaria de conviver mais, estar mais, mas é uma condição do trabalho que a gente faz, né? Enquanto elenco, temos uma grande intimidade, afinal, passamos
maior parte do nosso dia juntos, né? E voltados com o mesmo objetivo, né? E é isso, né? Pessoal, eu vou aproveitar e pedir a vocês para enviarem perguntas também nos comentários, que ao longo da nossa conversa a gente procura responder. Vamos falar sobre um outro tema que todo mundo quer saber, que é a sua relação profissional com a inesquecível Maria Isabel de Lisandra, saudosíssima Maria Isabel de Lisandra. O comentário geral é sobre a química de vocês. Uma química nítida para todos nós que assistimos à produção. Vocês já se conheciam, já tinham se encontrado antes desse trabalho? Não, eu não a conhecia. E Lisandra foi uma grande atriz, uma atriz assim, ela surgiu junto com no mesmo momento que Regina Duarte, né? E ela já vinha com uma trajetória absurda, uma mulher talentosíssima, né? E com uma sensibilidade, né, na interpretação, porque era uma época que nós tínhamos cenas longas, 2, 3 páginas de texto, né? Eu me lembro de cenas, não só de cenas longas, mas com as falas muito longas, né? E eu vi a maestria da Lisandra, da Maria Isabel de Lisandra, fazendo aquilo, né? Você percebe no olhar, você percebe no gesto, tem uma interiorização, né? Tem uma humanização do personagem, né? Que é incrível, incrível. E a nossa relação foi muito legal, muito legal. Aproveitamos cada segundo, cada cena, né? Aquele núcleo era muito legal, o Marcelo Pique, pô, parceiro, grande amigo, o Jonas, um grande ator, né? Faleceu recentemente, um grande ator, com uma voz, uma coisa, um peso de ator em cena, né? Você imagina para um jovem ator cair num elenco como esse? Sérgio Brito, Borg, Moná Delassi, Castro Gonzaga, né? Olha como é que a coisa funciona, né? Você tinha ali pessoas que traziam a história do teatro e da TV brasileira, né? Meu querido Edson Silva, que, pô, Isaac Bardavi, né? Era uma grande Breno responsabilidade. Molina, gente da melhor qualidade. Pô, sem falar Maitê, Bia, né? E você fica assim e fala, caramba, né? E Gracindo, né? Mário Com Cardoso, certeza. né? Olha que coisa maravilhosa. Alex Salles, né? A gente vai lembrando assim, porque são tantos grandes nomes, né? Então você só tinha que agradecer muito de estar ali e aproveitar. Além da sua relação profissional com essas pessoas, com esses monstros da atuação, você construiu ali uma relação de amizade íntima e se houve, essa relação foi postergada? Como assim? Não compreendi. Amizade com? Com essas pessoas, esses grandes ídolos, Alguns, esses sim. grandes nomes. Sim. Alguns. Sim. E a Maria Isabel de Lisandra foi uma delas? Não, Lisandra não. A gente acabou, depois desse trabalho, acho que eu nunca mais a encontrei. Porque houve uma pergunta de uma das nossas seguidoras, a Ana Graça Bueno. Ela fala do reencontro de vocês, aliás, em 1989, portanto, 3 anos após Impacto de Sangue. Pacto, mas aí não havia uma relação direta, assim, não estávamos muito ligados no pessoal. Claro, no trabalho, sim, né? Ela fazia minha mãe, se eu não me engano, não é isso? Sim. Então, mas não havia mais uma conexão assim, entre nós, não havia uma relação de pessoal como a gente teve na Dona Beija. Lamentavelmente, né?
Mas tem uma coisa que é importante dizer, que era o seguinte: como todos esses grandes nomes nos acolhiam, eu sempre tive por eles assim um respeito, uma admiração, mas sempre com a consciência de que eu também era um ator que estava realizando o meu trabalho, né? Então, isso não é uma questão de se sentir seguro ou não, né? Era uma questão de fazer parte do time. Eu sempre me senti fazendo parte do time, né? E a gente está aí até agora. Com certeza. Jaime, você tinha também noção, além de todos esses atributos que você dedica, declara à novela, você tinha também noção da importância histórica daquilo que estava sendo retratado como pano de fundo? A dona Josefa, por exemplo, que era o seu par na trama, Super é à uma frente das do seu heroínas tempo. araxenses. Claro, e uma Sim, mulher à frente do seu tempo, uma mulher, né? A gente tinha, só que isso tudo não era levantado como bandeira, né? Era a cena e a discussão estava implícita na história, né? Você não ficava interpretando, pensando na bandeira que você estava levantando para isso ou para aquilo, né? Todos os temas estavam sendo retratados. Você tinha de tudo ali: poder, sexo, amor, escravidão, você tinha tudo, né? Só que você não ficava com essa ideia de estou representando este. Não havia isso. Não que eu percebesse nas pessoas ou eu mesmo. As coisas eram. compreendido. É bom saber, porque quando a gente está do lado de cá, nós ficamos conjecturando o que se passa na cabeça do ator, o que se passava ali nos bastidores, o que se passava na cabeça do elenco. É muito interessante poder, nesse cenário, que infelizmente é de pandemia, mas conversar Veja só, Caio, frente a... você assiste hoje a Dona Beija, você é um cara muito jovem, né? Você assiste com o olhar da sua época, né? Nós temos que, numa colocação histórica, é uma novela do século passado, né? Então, onde tudo era muito, muito diferente, né? Década de 80 no Brasil, tudo muito em ebulição, tudo muito fervilhante, né? Então você tinha ali atores vindo de vários nichos diferentes, né? Do teatro mais moderno, o teatro mais antigo, feito no Brasil, da televisão mais antiga. Enfim, você tinha ali um mix maravilhoso, né? Mas numa época absolutamente diferente da época de hoje, né? Então, hoje, quando assistimos qualquer produto audiovisual, a gente já vem com essas informações e com esses códigos, né, de que aquilo está sendo feito para defender ou combater essa ou aquela ideia, né? É claro que todo mundo tinha consciência do seu papel como indivíduo, como artista, e o que a arte poderia realizar. Imagina, a gente é fruto, a gente é a próxima geração do teatro mais fundamental que esse país teve, que foi o teatro político, né? Numa época de repressão, numa época complicada. Grandes expoentes do teatro, da televisão, passaram por enfrentamentos muito grandes, né? É claro que não éramos alienados em nenhum momento, pelo contrário, né? Mas a gente não tinha essa obrigatoriedade e nem essa colocação na frente do que contar histórias. E eu acho que tem uma beleza muito grande nisso, porque você atua da mesma maneira, né? E talvez de forma mais consistente, porque ela é mais emocional, né? Se eu pego a dona Josefa com a mulher à frente do seu tempo que ela era, vivendo um amor proibido, né? E dando vazão aos seus desejos emocionais, sexuais, né? Amorosos, e através de uma grande história de amor, olha como isso é forte, como isso é Claro. impactante, como isso pode tocar as pessoas de uma forma até mais contundente, acho eu.
Pessoal, vamos ler algumas perguntas do público, vamos ver se eles estão conseguindo acompanhar o nosso raciocínio e tendo as mesmas percepções que eu. E se estão gostando, né, cara? E se estão Claro. gostando. Bom, vou começar por uma pergunta do Tiago, que é o idealizador do canal. Ele está perguntando se você considera que o Avelino era amigo fura-olho por ter assediado uma mulher casada. Meu Deus, Tiago. Não, ele não assediou. Ele não assediou, ele se apaixonou. É muito diferente. E foi uma paixão recíproca, né? Uma paixão tão verdadeira que ela se concretizou. Todos os personagens da novela têm dilemas humanos, têm conflitos internos. Muito dificilmente, acredito que nenhum, nem mesmo os figurantes, talvez, os personagens incorporados pelos figurantes, ficassem à margem desse conflito. A gente percebe no romance do maestro com a dona Josefa quase uma questão, quase que um Édipo invertido. Existia essa digestão dessas informações por parte de vocês? O meu conflito é esse, o meu conflito Um é homem aquele. e uma mulher apaixonados. E a grande dificuldade não era só ela ser casada, era a diferença de idade numa sociedade daquela época. Claro, ele era o melhor amigo do filho, claro, ela tinha um marido, né? Mas o que é a motivação maior é uma grande história de amor, né? Então, quando as pessoas... eu me lembro uma vez, uma coisa linda, linda, linda. Eu estava num restaurante, veio uma senhora, tocou no meu ombro e falou: menino, você me fez sentir coisas que eu tinha esquecido. Depois eu fui saber, ela era mãe do Francis Haim, né? Grande músico. Aí aquilo, falei, meu Deus, olha que lindo isso, né? Ela estava falando assim, de que, poxa, você me fez relembrar do amor, né? Então, era isso, era uma grande história de amor, linda. Vamos ver se temos mais alguma questão do público. Só um instante. Revista Miradas Brasil, não sei se todos conseguem ver. Como era o seu contato com a Maitê Proença nos bastidores da novela? Até por ser uma protagonista, dificilmente você se encontrava nos bastidores, não? Não, nos encontrávamos todos os dias, todos os momentos, o tempo todo. Maitê, além de ser e estar no seu momento de plenitude como atriz, como beleza, né? Com tudo que a gente consegue ver ali, Maitê é uma mulher fantástica, uma colega maravilhosa, um doce, aglutinadora, com um humor incrível, né? Você vê que tem uma foto com a Bia e ela ali, pô, traduz o nosso humor, a nossa relação, né? Maitê é Ela uma pessoa que comentou aquela foto. Maitê é uma pessoa que eu admiro e gosto profundamente até hoje. Uma mulher incrível, de uma inteligência rara e uma força de trabalho naquela época. Maitê gravava excessivamente, gravava muito, 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 muito. A novela era toda em torno do personagem da Beija, né? Então era um volume de trabalho muito grande. Adoro o Maitê, tenho um carinho imenso. Jaime, uma curiosidade quase que permanente da nossa parte, dos seguidores também, é quanto às locações. Dona Beija apresenta para nós um emaranhado de fazendas magníficas, algumas nós conseguimos descobrir onde eram. Tem alguma que tenha, por exemplo, aquela das fotos, a fazenda do Sampaio, da família Sampaio, onde você fotografou com a Maiara. Você se lembra de onde era aquilo? A Cachoeira da Beija e Olha, outros? a cachoeira da Beija era aqui no Rio de Janeiro, ali indo para Rio Santos, ali, era uma cachoeira que havia ali. As fazendas, em geral, naquela época, que eram usadas para as gravações,
eram em Vassouras, uma cidade aqui do estado do Rio. Ali é um Uhum. local de fazendas antigas, da época do café, né? São as fazendas que tem ali no Vale do Rio Paraíba. Então, possivelmente, eu acho que quase com certeza, essa fazenda das fotos era uma fazenda ali, né? A gente gravou muito em Maricá também, mas que eu me lembre, e, e é difícil lembrar, são muitos anos, né? E Claro. muitas fazendas e muitas novelas de época. Mas o que eu faço certeza é que ali em Vassouras. Nesse período você morava no Rio de Janeiro, Rio capital, correto? Morava em Niterói. Ah, sim. Você Isso, então continua em Niterói. Você é nascido em Niterói, né? eu nasci em Niterói, mas eu fui para Nova Friburgo com aproximadamente um ano, e lá fiquei até os 17 para 18 anos, onde eu passei a minha infância, a minha adolescência. Nova Friburgo é uma cidade do interior do Rio de Janeiro, na Serra do Rio de Janeiro. E aí retornei para Niterói, né? E ali fiquei alguns anos, e depois fui para o Rio de Janeiro. E como era essa rotina de deslocamentos, de árduos dias de gravação, de deslocamento até da Manchete até essas externas, muitas vezes longe do próprio Rio? Como era isso? Como era administrar esses horários para você? Não, é o meu trabalho. A gente administra nosso horário de trabalho como qualquer outra pessoa, né? É, é, e não era um fardo. As pessoas têm que entender que era o que a gente queria fazer, né? Você está realizando aquilo que é a sua função, o seu trabalho, a profissão que você sonhou, que você escolheu, né? Então não tem essa coisa doída, que era assim, que era assim. Pô, era o que? Era quente, era quente. Era longe. Mas não é uma coisa com esse peso, nada. A gente se divertia muito. Mas você encara com muita leveza essa questão, porque já ouvimos Porque eu algumas. acho, porque eu acho assim, velho, eu acho um privilégio ter tido um sonho e viver dele, né? Claro, tem momentos que você não está bem, tem momentos que você está com alguma coisa pessoal, tudo bem, né? Ah, agora, eu vejo muitas vezes alguns colegas, e eu estava junto, né? Então, darem um peso de sacrifício, porra, é nossa profissão, sabe? É o que a gente faz, né? Isso não é só no Brasil, isso é no mundo, né? Tem filmes que retratam muito como os filmes são feitos, né? E se você for ver, é exatamente como aqui, né? As pessoas esperam horas, as pessoas demoram muito para se maquiar, né? Principalmente nessas produções, nessas superproduções americanas, né? Não é fui ali, disse meu texto e vou para casa tomar alguma coisa. Tem uma dose de dificuldade, como qualquer outra profissão tem, né? Só que eu acho que a nossa é muito divertida, né? Então, eu sempre pontuo que estar fazendo o que eu escolhi, o que eu gosto, porra, né? Por isso que eu vejo com leveza. Claro que há dificuldades, né? Quando a gente fala do calor, era quente, mas, poxa, era quente. E daí? Eu nunca vi a Maitê reclamar porque estava quente, gravando Entendi. 40, quase 50 cenas por dia. Entendeu? Porque Uhum. existe um mecanismo de trabalho que, para uma protagonista, como a Maitê era absoluta, que ela tem que ir para casa preparar as próximas 40 cenas do dia seguinte, depois de um longo dia de trabalho. Mas olha que barato, né? Ter aquela mulher que estava ali, assim, chegava cedo, linda, e pá, vamos lá. Aquilo era inspirador, pô. Inspirador. Aprendi muito vendo esse tipo de comportamento, e principalmente em atores mais velhos. Aprendi demais, demais. Que barato estar aqui Eu fazendo isso. tinha uma pergunta que eu tinha reservado para o final, É, mas eu acho que convém, depois da sua colocação, fazê-la agora. Você ministra cursos de atuação no Rio, correto? não, eu dou aula de Essa, interpretação há muitos anos, né?
Eu comecei dando aula de interpretação numa escola de teatro no Rio de Janeiro, isso há mais de 20 anos, a CAL. Depois, ministrei muitos workshops de interpretação, basicamente para televisão, em São Paulo, pelo Brasil e no Rio de Janeiro. E durante um período, eu tive a minha escola, o meu espaço cultural com a minha irmã Isabela, no Rio de Janeiro, o Espaço Yamperi, né, que além dos meus cursos, né, vários outros colegas ministravam cursos de interpretação para várias idades e de vários estilos, né? Isso durante 3 anos nós tivemos esse projeto no Rio. Ah, sim. E essa visão sobre o ofício, essa visão mais leve, mais, não sei se é o termo certo, mas um pouco mais complacente com as dores desse trabalho, fizeram parte das suas lições? Era algo que você levava para os seus pupilos? Olha, a gente leva muitas coisas, não para os pupilos, mas para aqueles alunos, aqueles alunos que estão ali com um sonho, né, com um brilho no olho, com uma garra. É claro que a gente passa informações teóricas, técnicas, mas eu acho que se eu fiz alguma coisa de importante ministrando workshops pelo Brasil, foi despertar o entusiasmo e o quanto é maravilhoso exercer a profissão do ator. Eu sou um apaixonado pelo meu ofício, né? Então, se eu conseguir minimamente passar para um deles que seja esse entusiasmo, pô, já valeu a pena, né? Eu, quando fui chamado a primeira vez para dar um curso na CAL, eu fui me preparar para isso. Uma coisa é ser um ator, outra coisa é você ser um professor de artes cênicas, né? Existe toda uma metodologia, existe todo um baseamento de capacitação para você exercitar esse ofício tão importante que é o do professor. Eu venho de uma família de professores. Minha mãe, Edinha, é professora, meus tios, né? Isso tudo veio comigo, né? Então, eu fui me preparar para isso. E, naturalmente, pegando a experiência de outros professores, inclusive dos meus professores, grandes professores que tive na escola de teatro, Martins Pena, onde me formei. E tinha um cara que era meu diretor e um dos professores que tinha um entusiasmo fantástico, que era o Wilker, né? Então, pô, o entusiasmo era tão grande que ele mantinha uma escola do governo, uma escola com todas as dificuldades de uma escola pública, né? Mas através do seu prestígio pessoal, do seu entusiasmo, ele levou para dar aula para a gente os maiores nomes em cada área do que a gente podia ter lá, né? Então, eu vendo aquele cara, eu falei, isso aí é legal. Ser assim é legal. E o que ele me ensinou algumas coisas. Uma delas foi, eu me lembro uma aula, eu me lembro claramente, né? Todo jovem ator, todo jovem aluno de interpretação tinha a ingênua, né, mania de detestar televisão, né? E só o teatro era legal. E aí perguntaram uma vez para ele sobre como era para ele, um grande ator, fazer aquilo. Aquilo era novela, aquilo era televisão. E ele falou que adorava e que era um grande barato, bababá, 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 demolindo tudo aquilo. E aí a segunda coisa, que foi a mais importante, perguntaram para ele, Wilker, o que você lê? E ele falou, tudo. Tudo. Né? De horóscopo no jornal, a sociologia, né? De técnica teatral a astrologia. Não importa, né? Você, como ator, você tem um saquinho onde você vai guardando coisas ali, que você vai coletando na vida, que um dia você pode usar no personagem. Mas ele foi muito enfático nessa necessidade, principalmente para atores que têm como ferramenta básica a palavra, a leitura, né? Eu tinha um buraco, né? Eu não tive um hábito da leitura jovem, né?
Então, isso me despertou uma paixão pela, não só pela literatura, mas pela leitura. Eu leio de tudo, e às vezes 2, 3 livros ao mesmo tempo. Eu sou um leitor voraz, né? Então, isso eu devo ao Wilker, né? Agora, que coisa fantástica saber dessa relação praticamente simbiótica entre atores, porque nós aqui, que somos os receptores do trabalho de vocês, e admiradores, é claro, temos também a memória do José Wilker no mais alto escalão. Né? E ficarmos sabendo da maneira como ele contribuiu para a sua carreira, e depois você vem para Dona Beija, para Gata, para outras produções das quais a gente é fã, é maravilhoso. Muito bom saber disso. Vamos ver se temos alguma pergunta nesse sentido para você por parte dos nossos espectadores. Deixa-me ver uma boa pergunta para selecionar para você. Como foi para você trabalhar na emissora dos Blocks? Não consigo visualizar o restante da pergunta, mas acredito que se o Joedson Bergamo questiona se você tem saudades desse tempo de trabalho na TV Manchete. Olha, eu não sou um cara que fica voltado para o passado, uma coisa saudosista, porque éramos felizes, agora... Mas saudade eu tenho muita, né? Dos personagens, da novela, da aventura que era realizar. Eu, por exemplo, fiz Pão Silva, fiz Dona Beija, né? Novelas de época, novelas com grandes aventuras, personagens incríveis. Então, eu tenho muita saudade desse aspecto. E muita saudade de alguns colegas, né? Desse cotidiano que eu te falei, dessa intimidade que a gente tem durante a novela. Isso eu tenho muita, claro. Sempre que a gente pensa e lembra, né? E estando agora falando sobre Dona Beija, né? Milhões de emoções e lembranças começam a vir à tona para mim. Né? Coisas que eu vou levar dias para digerir. Falando de bons momentos com os colegas, o João Senhorelli falou conosco, narrou para a gente uma história muito curiosa, e depois nenhum outro convidado voltou nesse assunto, de uma homenagem que vocês receberam em Araxá, no período em que a novela era exibida pela primeira vez, e parte do elenco viajou para Araxá em aviões, salvo engano, da FAB. Um deles deu problema, tiveram que voltar para o Rio, enfim. Mas eu quero saber se você estava nesse evento. Não, eu não viajei, não fui a Araxá. Não. Nem depois, nem conheceu, nem conseguiu conhecer. Eu não conheço Araxá, uma pena, mas não conheço. E os olha mineiros estão querendo... Rodei muito Minas Gerais, muito. Conheço demais, muitos bailes de debutante, muitos concursos, né, apresentações, e com teatro também. Né, mas algumas cidades, infelizmente, ainda não fui, mas irei. Se não for por falta de convite, também não vai ser por falta de clamor, porque nos comentários, certamente você não consegue ler todos pela rapidez, mas tem um público aqui que está clamando pelo seu regresso. É claro que agora está complicado por conta da pandemia, mas clamando por vê-lo pessoalmente. Na televisão é possível assisti-lo, né? Você está no ar em Gênesis. Mas imagino que você vai arrebatar ainda muitos corações nesse futuro, nesses próximos anos. É gentileza. Já caminhando para o fim, tem algum fato inusitado, curioso, engraçado, daquele tempo de gravações de Dona Beija, que ainda não tenha vindo à tona por meio da imprensa, que você pode compartilhar com a gente? Não, tem coisas do cotidiano, né? Nada assim tão grandioso, nem grandes histórias que possam, né? Tinha coisas do cotidiano, assim, não me recordo assim, de nada. Assim, por exemplo, tinha um cenário que eu adorava, que era o cenário da Nina, né, que era a taberna, aquela da Nina ali.
E Sim. ali tivemos cenas deliciosas, eu adorava aquele cenário. E me lembro de uma briga que teve, e muito pouco recurso, né? E tinham algumas cadeiras cenográficas, aquelas que você pode quebrar, né? No ator, que ela é feita de um material que, né, é muito leve, para quebrar mesmo. Assim. E na briga, um figurante deu com a cadeira de verdade no outro figurante. Quase teve briga de verdade. As coisas normais, e nada assim tão incrível. Agora, tinha um fato assim que me impressionava muito, que era os câmeras, mesmo. Câmeras com quem eu trabalhei ali, que eu, são assim, personagens que você não acredita. Equipamentos pesadíssimos, né? É, hoje é tudo Wi-Fi, não tem cabo, câmeras pequenininhas, tudo digital, né? E aqueles caras com aquelas câmeras, às vezes em cima do cavalo, sem perder foco, né? Pô, uma maestria. Aqueles caras, eu sempre fiquei muito próximo dos câmeras, porque eu queria muito, como eu queria aprender direção, né? Ficava de olho ali naquela engenhoca toda, né? E aqueles caras me impressionaram profundamente, numa época tão difícil. Você tem uma ideia, uma grua, né, que é onde o câmera se senta e ele é levantado, né, para pegar imagens de cima. Hoje em dia não se usa mais quase, porque você tem drones, você tem outras tecnologias, né? Pô, era assim, foi feita improvisada, de ferro pesado. Tinha que ter uns 10 caras para pegar aquilo. Então, e, e aqueles caras vinham caminhando de costas, o cabumem puxando, o cara sentava, a câmera levantava. E aquilo para mim, rapaz, como domínio de imagem, aquilo para mim era muito fascinante. Muito, 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 muito. Você mencionar cenas a cavalo, aproveita e fala para gente como esses câmeras conseguiam acompanhar essas cenas de movimento, que é algo que o Erval Abreu pincelou para gente aqui, ao falar sobre o trabalho de direção do pai dele. Não, você tem uma ideia, tinha um câmera Barrica. Eu me lembro de uma cena do Mário Cardoso, meu querido amigo, Gracindo, outro grande e querido amigo, um ao lado do outro, o cavalo, e o Barrica num cavalo no meio. Né? Pá, a câmera aqui, e pá, a câmera aqui. E era isso. A câmera em cima do cavalo? Ele, no cavalo, num terceiro cavalo, no meio, pá, aqui. Que isso? Isso era genial. Né? Mas a grande maestria dos diretores, né, do Erval, é que o cara chegava, e isso impressionava muito no Erval, ele nunca tinha estado naquele cenário, naquela locação. Ele chegava em 5 minutos, ele sabia exatamente onde ele queria a câmera e o que aquela câmera pegaria. Né? Ele era um diretor da velha escola, um diretor que cortava a cena. Né? Então ele ficava ainda orientando os câmeras para fechar, abrir, ir para cá, pegar o outro ator, ele vem lá e tal, e ele cortava. Né? Então esse domínio da imagem, me lembro uma vez eu estava do lado dele, vendo ele cortar, e numa cena com a Zezé Mota, numa outra novela, acho que foi Pacto de Sangue, Zezé e Haroldo de Oliveira. E ele fez uma brincadeira, ele falou assim, quer ver? Ele tinha 4 câmeras ali no estúdio. Ele deixou só uma. E marcou os atores de tal forma, e orientou a câmera de tal forma, que ele fez todos os planos. Ele manteve aquele diálogo, manteve a mesma cena, e só com o jogo de câmera e movimentação dos atores, ele fez todos os planos. Close, plano aberto, fechado, plano americano. Blá, blá, blá. Pô, aquilo era uma aula de, de manipulação da imagem, né? De como ir buscar o... E a outra coisa que a gente aprendeu muito ali, eu falo muito dessa parte técnica também, porque é o meu prazer da direção, do meu olhar, né? da direção, era quando você faz o plano, né? Por que o plano é esse plano e não aquele plano? Por que a câmera aqui e não lá? Né? Então, esse contar a história através da câmera, eu acho que é uma das coisas mais fascinantes do nosso trabalho. A gente aprende.
observando assim. E os caras eram incríveis, bicho. Os caras... Porque tinha uma coisa, você trabalhar com um diretor assim, que não tinha essa coisa, não dá para fazer. Porque ele ia lá e fazia. Ele te mostrava que dava, assim. Né? Então, pô, eu me lembro uma vez, um câmera estava meio preguiçoso, tal, assim, não dá, assim, pô. Ele foi lá, quebrou metade de uma árvore, entrou, subiu, e dava. Né? Só que eles também eram muito felizes, porque eles trabalhavam com os caras também barra pesada, assim, os caras muito, muito feras, muito, muito, muito feras. O que eu queria fazer assim, um convite, claro que tem muita gente que assiste a novela, já assistiu, né? Mas eu queria fazer um convite para que as pessoas olhassem a novela também com esse olhar, sabe? Com o olhar daquela época, com o olhar da maestria dessa grande equipe que fez Dona Beija, né, naquelas condições, procurando ir um pouquinho além do que a gente está contando na história. Né? Tem muitas e muitas histórias humanas por trás dessa beleza que é a Dona Beija. Jaime, esse é o seu único convite ou você quer também, você fique à vontade para nos convidar para outras obras, para acompanhar você em outros trabalhos, até nas leituras que você tem a recomendar. Fique à vontade, o espaço é todo seu. Então, eu quero muito convidar todo mundo para que continue nos assistindo. Né? Nosso trabalho é feito para o público, para as pessoas, para vocês. Né? Mesmo com a distância de um trabalho feito através da televisão, que não é uma coisa presencial, como o teatro, nosso trabalho é feito para vocês. Existe aquilo que eu preparo na minha casa, existe aquilo que eu gravo na emissora com os meus colegas, e existe o ponto final e mais importante, que é o que você recebe em casa. Então, você é parte muito importante do nosso ofício, do nosso trabalho. Né? Muitas discussões têm havido sobre o fim da telenovela. Eu acho que a gente vai ter transições. Né? A gente vive um momento de novas tecnologias que vão gerar novas formas de contar histórias, já estão gerando. Né? Mas a telenovela tem uma função ainda muito nobre, muito, muito especial, principalmente para nós latino-americanos. Né? Então, acho que a gente ainda tem um longo tempo aí para cumprir. E, é claro, as novidades são fundamentais, acho um privilégio fazer parte de uma geração que transitou por todas essas mudanças, né? Não só de forma, mas conceituais também, mas não deixem de nos assistir. Isso é muito importante, prestigiar o trabalho nacional, o trabalho que nós, atores brasileiros, fazemos. Sem dúvida. Não precisa nem de convite. Certamente todos vamos acompanhar. Olha, vamos encerrando por aqui. Eu fiz agradecimentos no começo da live a você, Jaime, mas preciso reiterá-los sempre que possível. Foi um papo excelente. Espero que a gente consiga continuar falando em outras oportunidades. Quero agradecer também a todos vocês que estiveram conosco, mas em especial ao Tiago, que é o idealizador de tudo isso, a Florinda Mendonça, minha quase conterrânea de Turmalina, que nos ajudou com a divulgação dessa live, da mesma forma a Carla Carapeta, que nos assiste lá de Lisboa, em Portugal, e parte do elenco de Dona Beija, que esteve hoje aqui nos assistindo. Na verdade, o Erval não faz parte do elenco, o Erval Rossano abriu, mas é filho do grande gestor dessa obra, Marcelo Borg, que tem aqui nos comentários passado vários depoimentos, a Maiara Magre, enfim. E queria agradecer também ao auxílio que sua irmã Isabela Periar nos prestou nessas semanas. Minha grande parceira, minha grande amiga. Eu quero muito agradecer a todos, muito obrigado por terem participado com a gente, foi um prazer enorme, cara, Thiago, e agradecer meus colegas que estiveram aí com a gente, né? Que bom a gente poder relembrar Dona Beija, né? E Rossana é mais do que
um companheiro da nossa equipe de Dona Deise. Você é irmão na vida. Muito Olha, obrigado. se eu deixei de falar algum nome aqui, por favor, não me crucifiquem. A minha gratidão é extensível a todos vocês. Muito obrigado mais uma vez, boa noite e até a próxima live. Um grande abraço, muito obrigado.